Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos o trabalho de acordo com o artigo 64 do Regimento Interno dessa Câmara. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. André Pacheco da Silva, Alexandre Marinho de Souza, Isael Pedro da Silva, Geraldo Dias da Silva, Marilene Máximo Cavalcante, Sérgio Francisco de Souza, Valdeci Barbosa de Araújo Neto, ausentes, Fábio Luiz Pereira de Menezes, Josiete Virgínio da Silva, Silvia Elias da Silva, Vando José da Silva. A ausência do presidente desta casa nessa noite, ele está atendendo o convite do padre e o mesmo se encontra na Igreja Católica com o padre, que está havendo uma missa lá de suma importância e o padre pediu a presença do mesmo. E a companheira Josiete, o companheiro Fabinho, o companheiro Vando, por motivo de força maior, os mesmos não compareceram. Queria convidar o companheiro Vavazinho, o companheiro Sérgio para fazer parte da mesa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão passada. A ata da reunião ordinária, realizada no dia 4 de maio de 2023, às 19h30, no prédio da Casa Serena Gouveia de Lima, Avenida Antônio Carlos de Almeida, número 214, Itaquitinga, Pernambuco. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente convida o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. André Pacheco da Silva, Alexandre Marinho de Souza, Isael Pedro da Silva, Geraldo Dias da Silva, Josiete Virgínio da Silva, Marilene Máximo Cavalcante, Silvio Elias da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Valdeci Barbosa de Araújo Neto, Vando José da Silva, ausente vereador Fábio Luiz Pereira de Menezes. Em seguida fez a leitura do versículo em Jó, versículo 42, capítulo 42, versículo 2. Após fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente fez a leitura dos documentos apresentados. O projeto de resolução de número 001/2023, de autoria da mesa diretora, vem submeter à consideração de vossas senhorias o projeto de resolução de número 001/2023, de 18 de abril de 2023, que estabelece atribuições da estrutura administrativa dos cargos comissionados da Lei número 782/2022 e da outras providências. O projeto de lei número 06/2023, que dispõe a instituição da tribuna para todos na Câmara Municipal de Itaquitinga, Pernambuco, e da outras providências. O requerimento de número 01/2023, de autoria do vereador Joelnildo Dias da Silva. O requerimento número 02/2023, de autoria do vereador Silvio Elias da Silva. A indicação de número 35, 36, 37, 2023, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. A indicação de número 38, 39, 40, 2023, de autoria da vereadora Marilene Máximo Cavalcante. Logo após, o senhor presidente fez a aprovação dos documentos, a indicação de número 26, 27, 28, 2023, de autoria do vereador Silvio Elias da Silva, a indicação de número 29, 2023, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva, a indicação de número 030, 2023, de autoria do vereador Geraldino Dias da Silva,
O senhor presidente convida o vereador Geralnildo Dias da Silva para fazer uso da palavra. Saúda a todos com uma boa noite e os demais vereadores. Agradeço a Deus em primeiro lugar por estarmos aqui quando o nosso objetivo é falar com o Executivo, pois eu estou enviando à Prefeitura os requerimentos indicando o ofício para demarcar a audiência pública em Xande-Sapé, a respeito da oficialização ao distrito de Xande-Sapé, onde a vila está a aproximadamente 6.000 pessoas, 6.000 habitantes. É um sonho de todos de Xande-Sapé. Tenho 3 pontos para falar nessa reunião. O primeiro ponto que peço aos demais vereadores, a governadora Raquel Lira, era uma reforma no EREM, na escola Denival, professor Denival Rodrigues de Melo, onde podemos colocar nosso aluno em perigo, porque nunca teve uma reforma e nenhuma manutenção no prédio. O segundo ponto é a respeito do ônibus da saúde. Peço ao gestor e à secretária de saúde, poderia ser a melhor carro a estar funcionando, porque nosso paciente deve ter o melhor conforto, precisa estar limpos, higienizado, com ar funcionando, porque temos muitos pacientes cancerosos tomando medicamentos fortes, fazendo quimioterapia. O terceiro ponto que abordo nesta pauta é sobre Carobé de Baixo. Estive lá esta semana, as cobranças são as mesmas. Peço ao gestor Patrick José de Oliveira e sua equipe, que não é muita coisa, mas que ele ajude aquelas pessoas, porque um político inteligente não aprende política. Política é feita o que o político escuta as pessoas, ele cresce na política. Pedimos um posto médico, temos mais de 38 famílias ali. Peço ao prefeito que a assistência àquela população, a restauração do posto. A segunda coisa é o posto de água, que o povo chama, porque água é vida. Antigamente nós pegamos água, mas hoje mudou. Mas Carobé de Baixo permanece do mesmo jeito. Nesta casa estamos focados em fazer esta cobrança, e todos os prefeitos que passaram aqui nunca concluíram. Começa aí, depois despreza. Patrick José vá lá e reforme o poço. O povo está olhando sua gestão, está acompanhando o Senhor. A terceira coisa é um campo para os atletas, os jogadores de Carobé de Baixo. Isso ajuda os jovens a não entrar nas drogas, no alcoolismo. Tira os jovens da rua. O vereador Isael Pedro da Silva pede a parte e fala: hoje em dia os que a gente mais cobra é a manutenção dos veículos e dos ônibus que estão encostados. E a gente vê que o município não tem aquele certo cuidado. O vereador Silvio Elias da Silva pede a parte e fala: quero colaborar um pouco com o amigo Isael Pedro. Falou porque nós temos o carro do conselho tutelar que está quebrado há mais de um mês. Eu quero fazer um apelo ao senhor prefeito para que o conselho tutelar dê continuidade ao seu trabalho, porque não tem uma placa, não tem telefone, não tem nada que possa identificar que aquela casa é do conselho tutelar. Pastor, meu muito obrigado. O pastor Geralnildo volta a sua fala, complementa o amigo Beto Pacheco. Eu agradeço ao prefeito porque vejo muito carro indo para Carobé de Baixo, Carobé de Cima, Xande-Sapé. O que peço é assistência com manutenção, porque o caminho é dificultoso. Como vereador, eu vou estar sempre cobrando a limpeza dos veículos, porque os veículos é de nosso povo. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. O
presidente Silvio Elias cumprimenta o companheiro Fernando, assessor do vereador Geronildo, e assessora do vereador Sérgio Francisco, e o companheiro Beto Pacheco. Boa noite e sejam bem-vindos. O vereador Silvio Elias convida o senhor Sérgio Francisco para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora e aos demais vereadores. A minha secretária Renata, pelas as críticas existentes, mas aqui vou fazer um elogio ao secretário de obras, pelas ruas que estão sendo reconstruídas, com tapa-buracos nas ruas que sempre o companheiro André fala na travessa da mocidade, que a Compesa fez um serviço, mas não deixou como encontrou, deixou cheio de buracos. Fala sobre o 1º de maio, pelas organizações dos eventos, a cidade muito movimentada. Fiquei muito feliz. Quero aqui pedir ao Excelentíssimo que veja a reforma do campo da Xande Sapé para os jovens, porque é um meio de tirá-los das drogas. Questiona sobre as estradas dos distritos, que passa a ajeitar para melhor atender a população. Queria agradecer a todos aqui presentes e por estar hoje e só. O presidente Silvio Elias convida o próximo orador da noite, a professora a vereadora Josiete Virgínio. Cumprimento o presidente Silvio Elias, agradece a Deus por mais uma oportunidade, a todos os vereadores presentes. Quero fazer um cumprimento às nossas secretarias e a todos que ficam nos bastidores e às demais pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Estou feliz de ter conseguido o projeto e feliz pelo pedido da vereadora que pediu o calçamento, tendo em vista que esse foi um dos requerimentos que foi pedido lá atrás, quando a gente inaugurou a água, que era o sonho daquela comunidade, depois de mais de 20 anos tornar-se realidade. Fala que foi pedido ao gestor que coloque detectores nas escolas, e tendo em vista que muitas cidades estão aderindo, e por que Itactinha não pode aderir também. Fala da indicação 32, que é um pedido que se tem na nossa cidade e nas escolas, guardas femininas também. Encontrei uma pessoa que disse que Itactinha é um museu. Já foi pedido que tivesse um portal na entrada de Xande Sapé. Também essa semana acordei bem cedo para levar alguns pacientes até Recife para algumas cirurgias. E por que isso? Pelas pessoas, por nossa população. O vereador muitas vezes é um pouco de tudo. Estou pedindo alguns quebra-molas e foi pedido algumas vezes ao secretário de obras a máquina para fazer a associação das mulheres e não consegui. Tenho que recorrer a Condado ou Goiânia, que me ajudam sempre que eu preciso. Fico triste porque peço à cidade e nunca sou atendida. O vereador Geronildo pede a parte. Quero parabenizar a senhora pela capacitação que trouxe para as mulheres. O vereador Israel pede a parte para parabenizar a vereadora pelo belíssimo trabalho que foi essa capacitação para as mulheres. A vereadora volta a sua fala. A política é muito fácil de ser analisada. A gente corre atrás, a gente se dedica. Teve uma senhora que ficou muito feliz, pois as cirurgias de olho voltaram já e ajuda muitas pessoas, assim como a cirurgia de fimose e de hérnia, entre outras, e não é fácil sair de madrugada com mais de 200 pessoas ou mais, assim como não é fácil parabenizar a vereadora Marilene Máximo ter colocado para indicação o calçamento da vila do Bartó. Eu agradeço a ela e agradeço a Deus de fazer o bem sem olhar quem. Obrigado, senhor presidente, e a todos uma boa noite. O vereador Silvio Elias convida a vereadora Marilene Máximo, deseja uma boa noite ao senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, Lia, nossa secretária,
saúda a todas as mulheres presentes e os demais homens uma boa noite. A todos que estão em casa nos assistindo. Fala em relação que ela, como vereadora, e os demais vereadores sentem muito com as críticas, porque muitas vezes são construtivas, mas muitas vezes machucam, porque nós, vereadores, sempre tentamos trazer o melhor para a nossa população. Não gostamos quando as pessoas falam que os vereadores não fazem nada. Venham para a sessão desta casa para depois falar, porque estamos sempre colocando requerimentos e indicações para atender melhor para a nossa população. Vamos acompanhar a nossa sessão, solicitar o gestor para dar continuidade com os calçamentos em Xanxabé, que está precisando calçar várias ruas. Já colocamos vários requerimentos solicitando este calçamento em algumas ruas de Xanxabé, como placas. Também solicitei aqui, também nessa casa, o campo de futebol de Carobé de Baixo, assim como o vereador Geronildo pediu também, porque às vezes os esportistas saem para jogar no campo de Inês Tereza. Até procurei se tinha alguém interessado em desapropriar algum terreno. Pedi também a reforma do posto policial para ter o policiamento em Xanxabé, porque é algo muito importante para a segurança de nosso município. E fala que Itaquitinga também precisa ampliar mais policiamento. Coloquei também o requerimento, calçamento da Vila Bató, e as pessoas pediram muito. Parabenizo o gestor pelo pagamento do retroativo que foi pago agora em abril dos professores e o reajuste do piso salarial dos professores. Elogio a festa dos trabalhadores do 1º de maio. Dos trabalhadores, pedi ao prefeito que invista mais no esporte. O vereador Sérgio pede a parte e fala também em fazer um futebol feminino no dia 1º de maio. O vereador volta à sua fala e diz que fiz outro requerimento que pede solicitado a insalubridade dos técnicos de enfermagem e dos motoristas. Faço esse apelo a esta casa. Relata que pede diretamente a reforma do posto de Carobé de Baixo e o posto que não está dando conta. O vereador Geronildo pede a parte. Diz que esse dinheiro que o gestor está precisando, estamos aqui para fazer. O poço está, casa libera. A vereadora encerra com boa noite. O vereador Silvio faz um comunicado ao pagamento do retroativo e diz que é referente ao ano passado e fala que a festa foi muito bonita, de 1º de maio, mas precisamos dar continuidade desse trabalho, não só no dia 1º de maio, e que eles vejam a situação do poço, que as pessoas estão precisando muito. Mas outro ponto é o conselho tutelar, está aí. Faz um tempo que o carro está quebrado, tem dinheiro para se fazer festa, também está deixando a desejar. E a pessoa aqui no meu gabinete, todo dia atrás de medicamentos, porque na farmácia não tem. O que estou pedindo é o básico ao gestor. Presenciei o ônibus da faculdade indo com o vidro de trás quebrado. Se chover, molha os alunos. E não é falta de recursos. A vereadora Marilene Pedaparte falou com o prefeito, o mesmo falou que está com um projeto para fazer essas reformas. Esse ano, em Inês Tereza, fala que é para colocar um treinador para motivar os jovens. O vereador questiona a reforma do cemitério, do poço de Carobé, dos campos de futebol, vai para deixar para o próximo ano, que é ano político. Não é, senhor prefeito? Aí o dinheiro aparece. Estamos precisando em nosso município
um político voltado para o nosso povo. Recebi inúmeras pessoas reclamando dos cortes que houve no Bolsa Família e fiquei para examinar o porquê desses cortes. A vereadora Marilena alega por falta de ser nas escolas, podendo levar a um bloqueio. A vereadora Josiane pede a parte e fala que muitas crianças já vêm muitas vezes cheias de problema e acontece o corte como essa família não vão ficar. O vereador Geraldino pede a parte e fala que às vezes as pessoas não veem o que tem que fazer, o recadastramento, e às vezes o dinheiro é bloqueado por falta de recadastramento e atualização. O vereador Silvio volta a falar e diz que a ação social procura a família para informar e não deixar de informar o sistema. Me lembro que houve uma reunião em que eu estava com o antigo gestor, Dr. Giovanni de Melo Filho, junto com alguns vereadores. Eu falei para eles fazer um decreto para diminuir 20% dos nossos salários, assim evitava o corte de algumas pessoas que só recebiam o salário mínimo. E na época a primeira-dama levantava e dizia que eu era louco, e de imediato eu saí porque vi que ali não me cabia, porque estamos para defender os direitos do povo e tem muitas coisas que deixa a desejar no nosso município. Questiona-se o pagamento dos prêmios de 1º de maio, se foram pagos, e alguns vereadores falaram que não tinham pago, que não fez o pagamento. O vereador Silvio Elias chamou o vereador Israel Pedro para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente e os demais presentes. A todos vocês, uma boa noite. Quero aqui agradecer a Deus, a todos pela indicação que fiz, o pedido do piso salarial dos técnicos de enfermagem e já está encaminhado para o executivo. Quero falar também dos pacientes que precisam de transporte, que fazem fisioterapia. É necessário que tenham um transporte para esses pacientes, para fazer essas sessões regularmente. Também fiz a indicação para colocar a instalação de câmeras nas escolas públicas para a segurança de nossas crianças e adolescentes. Fiz outra indicação para pedir a sala para pacientes que precisam de alguns cuidados a mais. Questiona sobre a limpeza urbana. Fala também a reforma do campo, porque a população itaquitinguense está precisando de algum reparo. O vereador Silvio pede a parte e fala que os campos estão precisando de refletores, que antes tinha, hoje não tem mais. O vereador volta a sua fala e agradece a Deus. O vereador André Pacheco para fazer uso da palavra. Boa noite ao presidente e aos demais da mesa, Beto do Conselho Tutelar e a todos aqui presentes. É muito importante que a população assista. Eu estava aqui pensando, se eu fosse prefeito, eu fazia tudo isso no dia seguinte, colocava refletores, entre outras coisas, parabeniza o 1º de maio e diz que as mesmas coisas que fizer em Itaquitinga, faça em Xande Sapé. Venho pedir para que seu prefeito faça em Xande Sapé as mesmas coisas que faça em Sapé, as mesmas coisas. O vereador Valdeci pede a parte e fala que não só em 1º de maio, mas que os outros benefícios também. O vereador André volta a sua fala e diz que o senhor prefeito atenda nosso requerimento. Como agora há pouco estava aqui um debate que o prefeito pagou ou não pagou, que pague os ganhadores do 1º de maio, que zere seu nome, prefeito, para que na próxima reunião não seja cobrado. O vereador Israel Pedro pede a parte e fala que se os jogadores contam muito com essa premiação para custear com seus gastos. O vereador volta a sua fala e diz que o rapaz que toma conta do carro prometeu entregar o carro no conselho no dia seguinte. Questiona sobre o transporte da saúde por ser o mais feio, sujo, desorganizado.
fala que os companheiros cuidem um pouco mais dos transportes. E nem tudo é culpa do gestor. Que o senhor prefeito atenda nosso requerimento. Porque dinheiro tem para fazer. Ele tem um plano para fazer as coisas que ele faça. Porque nós, vereadores, só queremos o melhor para a nossa comunidade. Agradeço a Deus porque esse é o meu terceiro mandato. E confiança não se compra, não se conquista. Eu luto pelo direito do povo. Eu estava sentindo falta dos aposentados e professores, porque a gente luta por eles e lutamos por nossa população. Senhor prefeito, olhe com carinho nosso apelo que atenda aos conselheiros tutelares, professores aposentados, assim sua gestão começa a trilhar e caminha. As críticas virão, mas Vossa Excelência faça a diferença. E encerra seu discurso desejando uma boa noite a todos. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada, lavrada a presente ata, que após sido lida e votada, será assinada por mim, secretária Vanessa Justino da Silva, pela mesa diretora e pelos vereadores presentes, sala das sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 4 de maio do ano 2023. Quero consultar o plenário referente à votação desta ata. Quem estiver de acordo com esta ata, permaneça como estão. O que não estiver, se levante e se manifeste. Aprovado por todos. Queremos registrar também a presença da vereadora Josiette, conhecida em nosso meio por Lula, está presente no recinto desta reunião. Peço ao primeiro secretário que leu a indicação do número 041/2023, de autoria do vereador Israel Pedro da Silva. Eu, Israel Pedro da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao senhor prefeito do município, o senhor Patrick José de Oliveira Moraes, junto ao secretário de Educação, junto ao secretário de Obras, solicitando a reforma e construção do muro da Escola Manuel Gonçalves de Moraes, que fica situada na rua José Paulino Tavares, sendo o muro nas margens da PE, sala das sessões da Câmara Municipal de Itaquitinga, em 9 de maio do ano 2023. Peço ao primeiro secretário que lê o projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de Lei número 003/2023 institui a regularização fundiária urbana, REURB, de que trata a Lei Federal número 13.465/2017 e das outras providências. O prefeito constitucional de Itaquitinga, Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, submete à apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída a regularização fundiária urbana, REURB, de que trata a Lei Federal de número 13.465/2017, do município de Itaquitinga, visando a promoção de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Parágrafo único.
A REURB deverá ser realizada observando-se as disposições da Lei Federal de número 13.465/2017, do Decreto Federal de número 9.310/2018 e demais normas federais, estaduais e municipais, além dos decretos municipais regulamentadoras, que sejam aplicáveis ao caso concreto. Artigo 2º. Além dos objetivos previstos na Lei Federal, a regulamentação fundiária no âmbito municipal deverá se pautar ainda pelas seguintes diretrizes. Primeiro, prioridade para a permanência da população na área em que se encontra, assegurado um nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanísticas, social, ambiental da área ocupada. Segundo, articulação com as políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana nos diferentes níveis de governo. Terceiro, controle e fiscalização, visando evitar novas ocupações ilegais na área objeto de regularização. Quarto, articulação com iniciativas públicas e privadas voltadas à integração social e à geração de trabalho e renda. Artigo 3º. A REURB compreende duas modalidades a serem classificadas em ato do Poder Executivo Municipal para cada núcleo urbano informal a ser regularizado. Primeiro, REURB de interesse social, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. E, segundo, de interesse específico, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, na hipótese de que trata o inciso 1º deste artigo. Parágrafo único. A classificação da mobilidade como REURB de interesse social ficará condicionada a parecer técnico-social favorável, emitido por assistente social após análise documental e estudo social, no qual serão considerados aspectos como: primeiro, situação de vulnerabilidade social. Segundo, estado de saúde que interfira na qualidade de vida da família. Terceiro, situação da convivência familiar e comunitária. Quarto, renda familiar limitada a 5 salários mínimos. E quinto, capacidade financeira da família em custear o pagamento das taxas de compromisso financeiro. Artigo 4º. Os procedimentos previstos nesta lei devem ser objeto de controle social, garantida a participação da comunidade, movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada durante o processo da REURB, além de dar publicidade e garantir o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Artigo 5º. Após a aprovação da REURB, emissão do Certidão de Regularização Fundiária, CRF, as áreas regularidades deverão ser inseridas no cadastro imobiliário, mesmo que localizadas em área rural, para fins de atualização do cadastro imobiliário municipal e lançamento dos tributos municipais. Artigo 6º. A fim de promover a efetiva implantação das medidas da REURB, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios, termos de cooperação
ou outros instrumentos congêneros com entidades públicas ou privadas, com vistas a cooperar para o fiel cumprimento do dispositivo desta lei. Artigo 7. Na REUB-S, se o legitimado apresentar requerimento acompanhado do projeto de regularização fundiária, o município poderá considerá-lo para fins de promoção da REUB, desde que respeitado o conteúdo mínimo previsto na lei e seu decreto regulamentador, bem como em decreto que regulamentar a presente lei. Artigo 8º. Na REUB-S, se comprovada a deficiência técnica ou financeira para a implantação da infraestrutura essencial prevista no artigo 36, inciso 1º da Lei Federal, o município poderá firmar com os legitimados ou os ocupantes do núcleo urbano informal termo de compromisso ou instrumento congênere para a implantação da infraestrutura essencial, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil, criminal que tenha dado causa à formação da ocupação irregular. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei, estabelecendo as ações específicas e os procedimentos administrativos de tramitação e análise dos processos de regularização fundiária urbana. Artigo 10º. Para a aplicação da Lei Federal nº 13.465 de 2017, no âmbito municipal, deverão ser observadas as regras previstas nesta lei, o que não impede a promoção de regularização fundiária através de outros instrumentos legais vigentes. Artigo 11º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2023. Patrick José de Oliveira Moraes. Peço ainda ao primeiro secretário que lê o projeto de resolução 003/2023 do vereador Alexandre Marinho. Ementa. Concede o título de cidadão itactinguense ao deputado Pedro Henrique de Andrade Lima Carneiro Campos e das outras providências. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Itactinga concede título de cidadão itactinguense ao deputado Pedro Henrique de Andrade Lima Carneiro Campos. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa oral. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itactinga, em 11 de maio de 2023. Alexandre Marinho de Souza. Agora vamos para a apresentação das matérias. A indicação de número 040-2023, 039-2023 e 038 de 2023 da vereadora Marilene Max. Aqueles que estiverem de acordo com essa indicação permaneçam como estão. O que não for favorável se manifeste. Aprovado por todos. A indicação de número 0
038/2023, 036/2023 e 035/2023. Aquele que estiver de acordo, permaneça como estão. O que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Sim. Projeto de lei do vereador Silvio Elias, que está mais conhecido a tribuna do ouvinte. O que for favorável, permaneça como estão. O que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. O requerimento de número 001/2023 do vereador Geronildo Dias. Aqueles que for de acordo, permaneçam como estão. O que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. O requerimento de número 0022/2023 do vereador Silvio Elias da Silva. Aqueles que for de acordo, permaneçam como estão. O que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Não tendo mais uma matéria para ser apresentada e nem votada, vamos dar início agora aos oradores desta noite. O único orador desta noite irá ser o companheiro Sérgio Francisco da Silva. Boa noite, senhor presidente, os demais da mesa, os vereadores presentes aqui nessa casa. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui ao secretário de obra, né, que venha fazer alguma coisa pelo nosso município. Em relação, essa semana, senhor presidente, o companheiro George me ligou e me pedindo se fazesse um requerimento, pedindo a proibição desses caçambeiros que está acabando com a nossa estrada aqui do nosso município. Não entra imposto, não paga nada. E nós, aqui do município como parlamentar, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude em relação à estrada. Porque subir vazio, tudo bem, mas descer carregado com mais de 20 toneladas de areia. A estrada semana passada estava feita ruim demais. Precisou de fazer um paliativo, não ficou 100%, mas melhorou um pouco. Mas eu fui lá ontem, vai voltar a chover de novo, graças a Deus passou 2 semanas estiado, vai ficar do mesmo jeito de novo por conta desses caçambeiros. Eu acho que nós, vereadores aqui dessa casa, a gente tem que tomar uma posição em cima daquilo ali, porque já estourou a asfalto, está estourando a estrada. A última estrada que a gente tem para conduzir para Santo Sapé é essa estrada aí, e felizmente daqui uns dias está toda acabada. Porque eles têm a estrada de barro, para que ele não vai pular? Pelo outro lado que passa no Geo Poço, né? E eles conseguem pegar até a pista e te livram de vir pelo asfalto, que é um asfalto que não ficou 100%, e felizmente vão ficar na mesma situação, aí adiantará. Eu vou fazer um requerimento dessa casa, né, na semana que vem, pedindo a proibição do secretário de obras, coloca uma pessoa ali, lá em Geórgia, que ele me pediu fazer isso, que venha e proibir ele de ser carregado. De escoteiro, tudo bem, ele pode passar. Mas eu conversei com o seu Mário, que é o chefe da guarda, ele disse a mim que não podia eu fazer isso, porque eles pagam PVA, eles têm o direito de ir e de volta. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, presidente, porque
está acabando com uma estrada que pertence ao nosso município. Presidente, o senhor gostou da parte? Pois não. Eu acho que cabe proibir, podemos dizer assim, um linguajar mais declarado, mais claro. Quem tem o poder de proibir é o prefeito, é o poder executivo. Existe aquele negócio que ninguém pode impedir o direito de vir, existe. Isso. Mas quem manda aqui no município é o seu prefeito. Na medida que nós vemos a situação dessa estrada aí, que não está o 100%, se tivesse o 100%, de acordo com o mando figurino, beleza, mas não está. Então está um paliativo ali nessa estrada. E as caçambas, que não dá, eu acredito, não dá lucro nenhum ao município, está prejudicando. Então o poder executivo ele tem o poder e tem autonomia de proibir. Se existe outro caminho para os caçambeiros passar carregado, que ele tem o poder de mandar desviar. Então cabe ao poder executivo, se ele quiser proibir, ele tem essa autonomia de proibir. Obrigado. É isso aí, presidente. Aí ver como é que vão encaminhar esse procedimento para se fazer alguma coisa, porque, meu amigo, é lamentável. A estrada que próximo à ponte lá, pastor Geraldo, está afundando. Nosso município aqui tem fiscalização, né? Pegando de Carpina, a Nazaré não tem fiscalização de pesagem daqueles caçambeiros. Ele bota a carga que ele quer levar, mas quando levar a areia para ele é melhor, né? Que eu não sei se ele ganha por tonelada, vai por carrada, não sei. Eu sei que as cargas de areia são grandes e está acabando com a estrada do nosso município. Vereador Sérgio, da parte. Pois não. Realmente é um problema muito grande esse assunto aí que o senhor está se referindo. As caçambas, ela tem, no máximo, elas tiram de 30 ou até mais caçambas de areias por dia. E a situação dos nossos caminhos piorou bastante depois desses areieiros aqui em nosso município. É uma situação preocupante. Certo que até tem dado emprego a algumas pessoas do município. Tem favorecido essa parte, né? Agora sim, já que eles não pagam imposto ao município, então eles deveriam ajudar também, trazer materiais, né? Já que eles voltam a escoteiro, que eles tragam algum material para colocar na estrada para nos ajudar, ao invés de nos criticarmos, porque nós vereadores é que pagamos, porque hoje a estrada está cada vez pior, e não é os vereadores e também não é o prefeito não, que o prefeito tem feito a parte dele dentro da circunstância, precisa também fazer mais, mas que eles, com danos de areieiros e que tiram o recurso do nosso município sem pagar nada, deveria também se preocupar mais e cuidar também das estradas, tá certo? Obrigada pela parte. Obrigado, Vossa Excelência. Outra coisa também que eu vou fazer pedir aqui um apelo ao secretário de obra, se ele venha concluir o restante daquela praça ali do mototáxi, todo dia que passa ali, companheiro André, que sempre está presente ali limpando o carro dele, que venha fazer aquilo ali, porque vai chegar um momento da chuva, né, perigo de chuva, e não tem um lugar que o mototáxi fique sem parar. Os coitados passam o dia todo no sol, pilotando, fazendo os trabalhos deles, e quando chega para esperar o passageiro, realmente tem que ficar na chuva. Porque vai chegar um momento de chuva. Eu estou pedindo um apelo ao secretário de obra, que ele veja, conversei com ele, aí nada disse, no outro dia ele vai lá consertar, que até hoje não apareceu. Eles pediram para consertar aquilo ali, que eu acho que... Pois não. Em se falando em secretário de obras, também aqui eu faço um apelo, inclusive coloquei uma indicação, que é uma solicitação dos comerciantes ali ao entorno da Escola Manuel Gonçalves de Moraes, que fica ali no loteamento Gutiúba 2 e fica na margem da PE. Todos sabemos que o muro da escola ele desabou,
né? E já faz meses e continua do mesmo jeito, né? Não foi feito o reparo do muro. E os comerciantes ali do entorno, eles reclamam que o terreno baldio entram várias pessoas, né? Usam entorpecente, usam para banheiro. Eles que é até um pouco constrangedor que é uma escola de ensino infantil. E sendo uma escola de ensino infantil, as pessoas entram e fazem suas necessidades nos terrenos, usam entorpecentes, e assim é uma reclamação geral. Então eu coloquei uma indicação e que o secretário de obras, junto com o prefeito, secretário de educação, eles venham ali fazer a manutenção do muro da escola Manuel Gonçalves de Moraes. Agradeço aí. Senhor presidente, me dê uma parte também, senhor presidente. Eu coloquei meu nome para dar uma palavra e eu achei proveitosa a sua palavra e quero endossar também a palavra da vereadora Anitta. É muito caótico quando se fala nas estradas da nossa região de Xanxapé. Às vezes nós, em nossas palavras, culpamos o prefeito, mas às vezes os secretários têm culpa também. Por quê? Xanxapé, o pessoal da região de Xanxapé, INCRA, os Carobés e Santo Antônio, vereador Sérgio, na época do inverno, ficam todos ilhados, tá? Os trabalhadores que moram em Xanxapé, quem trabalha em outras regiões como a usina São José, Araripes, a empresa, o acesso para eles chegar no emprego é por Itapirema. A água danificou a ponte, não passa mais carro subindo para o presídio. Por Veneza, as estradas estão destruídas também. O único caminho que os funcionários estão tendo acesso para ir é pelo INCRA, porque empresa privada, funcionários de empresa privada, vai lá com a máquina, leva a areia, a caçamba e faz o trabalho. Quando esse trabalho, vereador Sérgio, é para o município fazer, porque o povo da nossa cidade estão saindo para outras cidades para trabalhar, porque a nossa cidade não tem emprego para eles. Então, o mínimo que o município, prefeito, secretário, câmara possa fazer é dar um apoio a essas estradas, ou seja, refazer as estradas, tá? Com respeito à sua palavra, aos caminhões, a caçamba, eu quero usar as palavras do vereador André, que está presidindo nesta noite, é o vice-presidente, e hoje está presidindo. O prefeito é quem dá ordem, é o prefeito que não dá ordem para que a caçamba, o empresário desta areia, que eu não sei quem é o dono dessa areia, dizer para ele: não passe aqui, não passe pela estrada, porque o vereador não tem força total para chegar e dizer para o dono do caminhão ou para o motorista: não passa aqui, nós vamos comprar briga, confusão, tá certo? Inclusive o secretário de segurança, ele pediu para eu, a vereadora Lu, conversar com os vereadores desta casa, para nós irmos lá no areeiro, para pedir o dono do areeiro para não botar caminhão mais nas estradas. E eu até falei para ele: por que o senhor mesmo não vai, secretário? O senhor é secretário de segurança, o senhor vai lá, traga uma lei para esta casa, nós vamos aprovar a lei. Depois que a documentação criada pelo senhor secretário tornar-se lei, caso o empresário da areia não obedeça, aí ele pode ser multado, pagar os deveres, os direitos que tem que ser pago. Agora, eu moro em Xanxapé, sinto o desgaste que o nosso povo está sentindo, tá certo? Os veículos do povo da região de Xanxapé não prestam mais,
não prestam mais porque as estradas acabaram com a suspensão dos carros, não tem carro bom naquela região. Então, que o prefeito, eu sempre digo prefeito Patrick Moraes, juntamente com os secretários, faça alguma coisa nas estradas. Temos uma máquina, temos escavadeira. Na minha forma de pensar, vereador Sérgio, estas máquinas ficariam lá. Ficaria em Chão de Sapé, porque é uma região que mais precisa das máquinas. Viu? Nós temos uma rua em Chão de Sapé, que é a rua na beirada do campo, que vai com acesso ao canavial, vereador Sérgio, que está muito emburacada. Esta máquina é para realmente fazer o trabalho da zona rural. Itaquitinga precisa sim, mas tem menos ruas, tem menos trabalho para essa máquina. Esta máquina deveria e deve estar em Chão de Sapé, porque temos a área, o campo todo da zona rural para ser trabalhado, para ser feito, renovado as estradas. Vereador Sérgio, muito obrigado pela parte. De lhe pedir uma parte. Também acho que todo mundo aqui deve estar muito cansado. Também eu ia me inscrever, acabei não me inscrevendo, e agradeço desde já por ter me dado a parte. Queria também, implementar aí a sua fala, junto com a fala do pastor, dizer que esse problema da estrada não é de hoje. Agora aqui fique bem claro que toda a responsabilidade só querem jogar para o vereador. As pessoas ainda esquecem qual é o nosso real papel. De acordo com a fala do pastor, a gente estava até na prefeitura quando a gente se direcionou ao secretário e querendo junto a ele encontrar uma solução. Agora vem cá e vamos lá. Vamos ser bem sensatos. Essa casa não pode ocupar o dono da empresa, porque ninguém desta casa esteve com esse dono da empresa. Eu também digo que nem o gestor conversou com o pessoal, então é muito fácil eu chegar e criticar. Então, gostaria, o presidente não está, mas o vice-presidente está aí, e que ele começasse a tomar uma nota. Já que a gente precisa, se tu não faz, se não faz eu, faz tu, ou se fazemos juntos, vamos embora. O que a gente deveria fazer? Marcar uma audiência com o dono da empresa. Se o prefeito não for, Deus o abençoe, mas eu acho que são 11 vereadores. Antes de qualquer coisa, antes de estar aqui usando a tribuna, para dizer que a empresa tal é isso, é aquilo, precisamos primeiro chegar lá. Então a gente marca esse momento com o pessoal dessa empresa. A gente escuta o que ele tem a nos dizer, o que ele pode contribuir junto ao município para que haja uma melhoria nas nossas estradas. Porque como a vereadora falou, é uma questão de bom senso. Já que ele está caminhando, está transitando nas estradas, então nada mais justo é do que ele chegar junto para poder que a gente possa ter mais tranquilidade com as nossas estradas. A outra questão muito importante que o senhor falou com relação ao ponto, núcleo de que aqui já tem, mas está bastante defasado. Então, que realmente o secretário atenda esse seu apelo. Também gostaria de aproveitar a deixa e que pedir, em nome de todos os mototáxis lá de Chão de Sapé, quem é aqui da comunidade de Chão de Sapé, vê que eles ficam lá ou embaixo de uma árvore ou nas calçadas aguardando o passageiro. Então, analisando e olhando, e a sua fala mais uma vez está maravilhosa quando a gente fala no direito do outro, e o senhor se preocupou nesses trabalhadores, nesses mototáxis que estão lá no sol quente, se chover fica embaixo de chuva, enquanto aguarda o seu passageiro. Chão de Sapé não é diferente. Chão de Sapé ainda se torna pior, porque nem um ponto, nem com chuva, tem aonde eles ficarem. Então, analisando aí, também queria aproveitar mais uma vez que já fiz a solicitação ali para uma das secretárias ali, mandei para ela, pedindo também junto ao secretário de obra que tem esse olhar diferenciado para que se construa um ponto lá em Chão de Sapé. E ainda falando do centro de Chão de Sapé, gente, aquela caixa
de lixo. Tá um nojo, tá uma imundície. É vergonhoso, aquilo é no centro de Xande Sapé. Os nobres vereadores aqui devem ter recebido várias reclamações. Não é isso. Olha aqui para Itaquitinga. Aonde tem uma caixa de lixo? Tem uma caixa de lixo aqui no centro, na frente da Câmara. E aí uma caixa? Não, mas tem uma caixa onde todo mundo, todas as casas jogam lixo. Então vá lá e olha. Porque é mosca, é tapuru, é tudo que o senhor imaginar está lá no centro. Então quando a gente chega, tem que arrumar outro coletor? Não, tem que arrumar um local aonde se coloque este coletor. Gente, está no centro, a pracinha já está defasada. As ruas, quando chove, já ficam uma imundícia, um lamaçal, que só Jesus da causa. Então, muito obrigada pela sua fala. Como a gente está falando aí de obra, direcionado justamente ao secretário de obra, é mais para a gente poder fazer com que eles observem esses detalhes e tente corrigi-los, melhorar a qualidade de vida. Sem contar que voltou a dengue, mosquito, o vírus está aí a todo vapor e aquele lixo ali precisa sim ter um local para tirar aquela caixa de coletora dali do centro. Muito obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Essa linha, né, o pastor Verão falou, a gente tem que avaliar de que forma vamos encaminhar isso aí, porque a gente não tem poder de proibir, poder de ir de volta aqueles que pagam IPVA, mas a gente tem que arrumar um jeito que ele venha ajudar o município. Eu acho que ele for coerente com isso aí, eu acho que ele subia de escoteiro, né, e voltava carregado por outro caminho, para não identificar tanta estrada, uma estrada que eu não moro em Xande Sapé não, mas eu me preocupo também, porque tem meus amigos que moram lá, tem os trabalhadores que moram lá, e quando chega uma estrada tá ruim, fica tudo cobrando, principalmente tem 3 vereadores lá, 4 vereadores, diz que não faz nada, mas os vereadores aqui, Lu, Nita, Xandinho, cobram bastante, né, e deixa a gente tudo preocupado, como vereador também, que representa o nosso município. Eu quero deixar aqui um recado aos colegas trabalhadores. Segunda-feira começa o programa Chapéu de Palha. Você, vereador, tem algum amigo aí que a gente não consegue atingir todo mundo? Diga aí, de segunda-feira começa o programa Chapéu de Palha. Vai até a sexta-feira. Vai dividir uma parte para Xande Sapé, eu acho que da terça por diante deve dividir, uma parte vai lá, outra aqui, mas começa o programa Chapéu de Palha. Vocês, amigos aí, que tiver trabalhador que eu não consegui ver todo mundo, avise para ele que segunda-feira começa o programa Chapéu de Palha, que vem ajudar os trabalhadores na safra, aquele que esteja desempregado. Quero parabenizar também, mas também tem que parabenizar o secretário de obra, o tapa-buraco acelerado, né? Está fazendo a todo vapor. Hoje eu fui lá fazer uma visita, onde tem tapa-buracos, ele está avançando mesmo, e graças a Deus por isso. Outra coisa, a premiação do 1º de maio, mais de 90% já foi pago para o STEM, aos que ganhou os prêmios, mais de 90%, porque houve um problema no banco e tinha que se cadastrar a conta. Realmente o presidente está aqui dessa casa, ele sabe que passou acima de R$1.000, tem que cadastrar a conta para se pagar, mas não paga. Mas mais de 90% já foi pago a todos que ganhou as suas premiações. Presidente, muito obrigado, agradeço a Deus e a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Sérgio Francisco. A Vossa Excelência foi louvável nesse debate de hoje, falando sobre as estradas. Isso aí fez com que os demais vereadores endossassem o vosso discurso. Eu venho aqui também pedir ao seu secretário de obra que andasse mais pela cidade, inclusive Xande Sapé, porque Xande Sapé, quando chove,
O senhor, sei não, viu? Eu estive lá presente, lá no arquivado que deu. É muita água, é muita lama no centro de São Sapé. Então, eu venho aqui fazer uma reivindicação, acredito, como os 4 vereadores de Sapé têm pedido ao secretário de obra que estude uma maneira para que aquela água não entrasse para Chão de Sapé, para não ficasse tanto aquela lama, não desviasse aquela água, porque a água que vem lá do cemitério, vem tudo da pista, vem tudo para Chão de Sapé. Então a lama é grande no centro de Chão de Sapé. Então eu venho aqui pedir em nome dos 4 vereadores de lá que o secretário de obra procure um meio de desviar essa água ali do centro de Chão de Sapé. É muita lama, o senhor mora lá, a vereadora mora lá, então venho aqui pedir que o secretário de obra visite Chão de Sapé e veja isso quando estiver chovendo. E referente o caminhão que está indo, podemos dizer, acabando essa pista que não está concluída, a maneira que se tem de ele não acabar é não passar por ela. A maneira que se tem de passar mais um dia essa pista durando, ele não passar, desviar o poço e pegar a pista por lá mesmo, porque enquanto para o seu prefeito não procurar essas firmas para procurar uma maneira para ajudar, porque diz assim, o empresário pode ajudar, a maneira que ele tem de ajudar é não passar por ela, só isso. Porque se tivesse uma pista feita 100%, beleza, aguentaria, mas quem conhece o caminho de Chão de Sapé, a pista tem, podemos dizer assim, 5 a 10% feita o tamanho dela, então não aguenta não. Então, a maneira que se tem de impedir ou de ajudar essa pista não se acabar logo é não passar. E o seu prefeito, iremos conversar com o seu prefeito, falar com o presidente, para que converse com o prefeito, para ir lá. Se o mesmo não puder ir, então se reúne aqui a comissão dos vereadores e procurar o empresário para que o mesmo tome uma devida providência. Entendeu? Existe aquele direito de vir? Existe. Mas enquanto o prefeito for prefeito aqui, o poder executivo, ele tem o poder de vetar e dizer assim, aqui não passa, que o município, quem manda é ele. A verdade é essa. Não tendo mais alguém inscrito nessa noite, a sessão por hoje está encerrada.